Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa prática de extensões à frente. Como diz o Guruji no mais novo livro Arogya Yoga, Saúde e Bem-Estar, as extensões à frente nos conduzem a esse caminho de recolhimento dos sentidos, mais precisamente Brahmacharya, que é exatamente o controle dos nossos desejos e impulsos, né? Como sexualidade, mas também vale para os impulsos alimentares, com os vícios de qualquer ordem. Então é uma forma de contermos esses desejos. E para isso nós vamos começar supinados, deitados, Supta Padangusthasana 1, com ou sem o cinto. Então, independente do momento que você se encontra, a menos que esteja no ciclo menstrual ou gravidez, a perna vai para o lado. Mas se você pode, laça lá, se necessário, o cinto no calcanhar ou Padangusthasana lá na bola do dedão do pé. Então, estende a perna em cima, afiada da cabeça do fêmur ao calcanhar, perna da base resistindo com esse topo da coxa esquerda em direção ao solo. Pode ajudar o topo da mão apoiando essa coxa, criando a cada nova respiração um pouco mais de abertura nessa virilha posterior, joelho posterior, tornozelo, mantendo a ação das coxas frontais às posteriores e a extensão de toda a pele do glúteo aos calcanhares. Última respiração, exalando, desfaz e troca o lado. Prepara lá o segundo lado, laça com o cinto ou com os dedos das mãos, da mão esquerda em Padangusthasana, resiste com a palma da mão direita sobre o topo da coxa direita e alonga as pernas. Vai a cada ciclo de exalação, amaciando essa banda posterior das pernas. A cada inspiração, você afasta a pelve e o peito para longe da coxa. Sem tensionar a mandíbula, solta a língua da boca, mas mantém esse vigor das coxas frontais às posteriores. Última respiração e trocou de lado. Supta Padangusthasana lateral. Traz cinto ou os dedos da mão e mantendo a resistência do lado esquerdo lá colado no chão, vai descendo essa perna, controlando o movimento. Então não desce rápido, senão você perde a estabilidade do lado esquerdo. Então desce devagar, acessando toda a inteligência da crista ilíaca esquerda, lá em direção ao solo. E alonga a bola dos dedões dos pés para longe, sentindo que essa virilha direita ela se alonga ainda mais em direção ao calcanhar do pé direito. Na inspiração, retorna da coxa externa direita em direção à coxa interna e trocou de lado. Então, se você está no ciclo ou grávida ou com qualquer restrição pélvica, você sempre dá preferência para as supinadas laterais. Aliás, se esse for o teu caso, você pode usar inclusive, ciclo ou gravidez, você pode usar inclusive o apoio dessa perna que desce num bloco, num bolster, numa manta, trazendo mais e mais maciez para essa virilha interna. Você estende ela sem ativar
sem tensionar o sistema nervoso. Na próxima inspiração, retorna ao centro e a gente vai repetir mais uma vez Supta Padangusthasana 1, na verdade, trazendo agora um pouco mais de intenção e tração dessa perna direita em direção ao peito. Se você está com as duas mãos no cinto, segura o cinto. Se você estava segurando o dedão do pé, agora segura as bordas externas desse pé direito. Então, aproximando mais a perna direita do peito, sem dobrar e sem afastar a perna esquerda do solo. Flexiona os cotovelos, aproxima, queixo, vai em direção à canela. Cresce, alongando as laterais da cintura. E voltou, desfez, prepara lá o segundo lado. Então, para trazer essa intensificação da postura, lembra que você quer manter o afastamento da coxa para longe da pelve e da pelve para longe da coxa. Então, quando você mantém esses dois polos antagonistas, aqui opostos, fica mais fácil de você trazer essa perna um pouco mais próximo da face. Resistindo com o topo da coxa direita ao solo, cotovelos para fora, eleva o queixo, abre o peito. Exalando, desfaz, flexionou as pernas, girou o tronco de lado, prepara lá para Adho Mukha Svanasana nas cordas. Se você não tiver cordas, tudo bem, faça um Adho Mukha Svanasana no teu tapete, mas se você tem as cordas aí, use-as, nós vamos utilizá-las por aqui. Eu vou te trazer para acompanhar comigo esse Adho Mukha nas cordas e depois Parsvottanasana. Então, entrando lá nas cordas, deixando os calcanhares no solo, corda no topo das coxas, alonga o tronco à frente, espreguiça, traz bem essa ação oposta que eu falei para vocês, de levar as coxas para trás, pelve para longe das coxas. Sente que nessa ação você acessa a cintura lombar, você alonga a coluna, fica mais e mais fácil de concavar as escápulas, descendo as escápulas em direção ao peito. Eventualmente, se você está com braços e pernas bem firmes, dedos das mãos afastados, você pode soltar o peso da cabeça. Talvez ela não chegue no chão e tá tudo bem. Às vezes, basta apenas levar os calcanhares no rodapé e ela pode, talvez, se aproximar mais facilmente lá do solo. Faça 3 a 5 ciclos respiratórios, alongando bem as laterais da cintura, resistindo com as coxas internas, joelhos internos, para trás, para fora, soltando o peso da cabeça, mas sem afundar e forçar a cabeça para baixo. Você quer apenas distensionar a cervical. Completando a quinta exalação, caminha com os pés para frente, mãos para trás, Uttanasana, ainda nas cordas. E você vai desse Uttanasana se mover para Parsvottanasana. Eu coloquei um bloco ali atrás, você pode, dependendo do comprimento da tua corda, talvez você nem precise do bloco, se for uma corda mais curta. Parsvottanasana, calcanhar esquerdo vai lá sobre o bloco,
afasta a perna direita à frente, traz as mãos na cintura, eleva o peito e você pode aqui trazer as mãos lá nas cordas de baixo. Então, se você tem uma parede de cordas, você vai usar as mãos lá nas cordas para descer esse tronco paralelo ao chão, olhar elevado à frente, peito aberto, alongando as laterais da cintura, resistindo mais e mais com essas coxas frontais em direção às posteriores, sem colapsar na cervical. Então, alonga o pescoço e eleva o pescoço e deixa as escápulas penetrarem. Aí. E prepara lá o segundo lado. Traz calcanhar direito sobre o bloco. Observa que teu calcanhar direito, ele quer estar lá em linha com o isquio direito. Teu calcanhar esquerdo em linha com o isquio esquerdo. Pernas bem afastadas, veja se já há resistência dessa corda, mais e mais nessa virilha esquerda, frontal esquerda, e resistindo com as mãos nas cordas, vai crescendo pelas laterais da cintura à frente. Quadríceps bem elevados de ambas as pernas. Resiste com esses quadríceps. Eleva externo, queixo, olhar e sente essas costelas posteriores vindo em direção às costelas frontais. Os braços estão girando de dentro para fora. O peito se abre. Exalando, retornou. Nós vamos lá para as posturas sentadas. Então, você vai para Dandasana agora. Então, se sente no mat, estendendo as pernas, trazendo bem as coxas compactadas, alonga dos isquios aos calcanhares, abre o peito, foca o olhar à tua frente. Se necessário, ajusta, lembra de ajustar essa carne dos glúteos para trás e para fora. Só vou ajustar a minha tela para vocês. Ao ajustar os glúteos para trás e para fora, se você por um acaso usa shorts mais justos, como o que eu estou usando, muitas vezes é necessário puxar essa carne dos glúteos por dentro dos shorts, trazendo essa real extensão da pele das virilhas posteriores para trás e para fora. Então, a partir de Dandasana, Urdhva Hasta Dandasana, estende os braços, sente esse mesmo caminho onde as coxas descem, a pelve se eleva e você traz vitalidade, abertura, espaço da cintura, costelas, axilas, deltoides para trás, axilas externas para frente. Entrelaçando lá os polegares, você vai descer para Urdhva Prasarita Padasana. Desenrola a coluna vértebra por vértebra, vai brincando, estendeu as pernas em 90 graus. Ao estender lá as pernas em 90 graus, resiste com o dorso das mãos no chão, abre os joelhos posteriores, alarga a raiz dos dedos dos pés e na inspiração eleva o tronco, Dandasana. Urdhva Prasarita Padasana. Você vai fazer 5 vezes esse movimento, mantendo o agrupamento das coxas, mantendo os joelhos e cotovelos firmes, pernas e braços firmes. Inspira, sobe e toca nas estrelas, mantendo as coxas posteriores coladas na terra. Exalando, desce o tronco e estende as pernas em 90 graus. Então, complete 5 ciclos
cíclicos, sentindo a coluna toda ser acessada a partir de Dandasana e Urdhva Prasarita Padasana. Então, na próxima elevação, em Dandasana, traz as mãos no solo e só dá uma olhada aqui. A gente vai para o modo dinâmico, aonde nós vamos não faça ainda, só observe. Nós vamos trazer as mãos à frente, além da linha dos pés. Para isso, as coxas estão ativas, agrupadas, coladas na terra e o tronco longo. Quando deitar, vai para Halasana. Então, estende os braços, desenrola a coluna e leva as pernas em Halasana. Paschimottanasana. Halasana. Paschimottanasana. Halasana. Paschimottanasana. Dessa forma, você vai avançar dinamicamente. Caso exista qualquer restrição na coluna, especialmente coluna lombar, você vai fazer as posturas estáticas, ou seja, vai só repetir Dandasana e Urdhva Prasarita Padasana, exatamente como nós fizemos antes. Então, prepara a partir de Dandasana, Urdhva Hasta Dandasana, desenrola a coluna, deita e leva as pernas lá para trás em Halasana. Os pés tocam o solo, no impulso, volta, Paschimottanasana, mãos à frente, volta atrás, Halasana, e faz de forma dinâmica, fluida, contínua, sem pausas, com as pernas estendidas, mantendo a respiração fluida. Continua até completar pelo menos 10 ciclos, trazendo calor, vida, mobilidade, observando que você está esquentando, alongando, criando mobilidade, liberdade, inteligência em toda a extensão do corpo, em toda a extensão da coluna. E quando completar o último ciclo respiratório, permanece deitado, deitada e abraça os joelhos. Dvipada Viparita Dandasana. Deixa o ar entrar pelas narinas, solta o peso dos ombros, relaxa o abdômen, restaura o fluxo respiratório. E na exalação, virou de lado, elevou o tronco. Prepare-se para sentar e com as pernas flexionadas, joelhos unidos, você vai segurar em Padangusthasana com os 3 dedinhos lá na bola dos dedões, mão direita dedando o pé direito, mão esquerda dedando o pé esquerdo. Aqui, primeiro desafio é tirar os pés do solo, encontrar esse eixo de equilíbrio, de estabilidade, canelas paralelas ao chão, olhar elevado à frente, peito aberto, e depois que você encontrou o eixo, vai estendendo as pernas, mantendo bola dos dedões dos pés para frente, eleva o externo e lembra daquele mesmo afastamento do topo das coxas para longe da pelve para longe do topo da coxa. Sustenta e exalando, controla o retorno, flexionando os joelhos, pés ao solo, Baddha Konasana. Segura lá por fora, na borda dos pés, desce os joelhos em direção ao solo, abre o peito, eleva o externo. Então, mantém os joelhos ao solo, cresce pelas laterais da cintura, sente como o peito, em todas as posturas que nós fizemos até agora,
gente está trabalhando a abertura, o alargamento, a elevação do peito, as extensões à frente, pelo caminho do coração. Então, prepara mais uma vez a mesma postura, trazendo as mãos nos joelhos, aproximando os joelhos, trazendo as mãos, segurando em Padangusthasana, lá na bola dos dedões dos pés, eleva as canelas paralelas ao chão, foca o olhar à tua frente e na inspiração estende as pernas, ergue as costelas, penetra as escápulas posteriores às frontais, pescoço longo, ombros para longe das orelhas. Respira, sustenta, cresce, leva ainda mais a bola dos dedões dos pés lá para frente, para o alto. Exalando, Baddha Konasana. Segura lá fora, borda externa dos pés, desce os joelhos ao solo, estende da pelve as clavículas. E exalando, desfaz. Nós vamos agora fazer essa postura com as pernas afastadas. Então, observa que a pega é a mesma, aparentemente é a mesma postura, quase o mesmo caminho. A diferença é que quando você estende as pernas, você está afastando as pernas como em Upavishta Konasana. Então, eleva as pernas, eleva o tronco. Se precisar de cinto, você pode laçar um cinto em cada pé, mantendo as costelas inferiores em direção às superiores, as escápulas para dentro do peito, o topo das coxas para longe da pelve, a pelve ascendendo para longe das coxas. E Baddha Konasana. Refaz esse Baddha Konasana, mantendo a respiração suave, profunda, estendida. Sente as virilhas internas se estendendo em direção aos joelhos internos e os joelhos internos descendo em direção aos joelhos externos. Os joelhos externos, você traz eles lá na direção dos glúteos, percorrendo essas coxas externas, sentindo a cabeça dos fêmures adentrar no acetábulo e observando como isso dá absorção pélvica. E dessa absorção pélvica, a coluna se alonga ainda mais. Faz uma última respiração e retorna a aproximação dos joelhos, retorna a pega lá dos teus polegares e lembra, você vai primeiro encontrar o ponto de equilíbrio e depois você afasta as pernas lá para cima, mantendo essas laterais da cintura longas, mantendo os ombros para baixo, pescoço estendido, a pelve elevada, as escápulas penetrando, as coxas internas para trás, sentindo afastar ainda mais esses joelhos internos, direito do esquerdo do direito. Última respiração e voltou. Estende as pernas em Dandasana. De Dandasana, nós vamos para Triangula, Mukha, Ekapada, Paschimottanasana. Idealmente tenha uma manta dobrada ao meio. Essa manta vai dar sustentação para o isquio direito e para o isquio esquerdo, mas o glúteo esquerdo fica para fora. Então flexiona a perna esquerda, deixa a perna direita estendida. Os dois isquios estão apoiados na manta.
só o glúteo esquerdo descendente. Triângamuka, Urdhva arrasta nos braços, acende as costelas, conecta essa base do corpo à terra, conecta a coxa posterior direita à terra, o dorso do pé esquerdo à terra, e mantendo esse enraizamento, alonga o tronco lá na frente, segura borda externa, interna do pé direito, variação côncava, não deixa as escápulas irem para trás, penetra as escápulas, estende as laterais da cintura e resistindo com a coxa direita lá para o solo, você vai flexionar os cotovelos, estendendo o tronco à frente, aproximando a pelve, o peito, o queixo, e se o queixo chegar na canela, pode descer a testa em direção à canela. Sustenta os cotovelos para fora, elevados, as laterais da cintura longas, decanta o peso da cabeça na testa e na exalação volta para a variação côncava, traz as mãos atrás do tronco, reestende as pernas em Dandasana e prepara o segundo lado. Reposiciona o lado do tapete, tua manta, desculpe, para o outro lado, assenta os dois isquios sobre o suporte, o glúteo direito ele está para fora, o isquio direito sobre a manta. Flexiona essa perna, deixando a panturrilha direita rolar para fora, coxa interna direita para o teto, mantendo as coxas internamente próximas, Urdhva arrasta nos braços, estendendo o tronco, descendo as coxas ao solo, segura, acende da pelve às clavículas, foca o olhar bem à tua frente, mantém esses ombros para longe das orelhas, mantendo as mãos lá nesse pé esquerdo, borda interna do pé esquerdo, borda externa. Quando você for flexionar os cotovelos, leva os cotovelos para fora, estende as laterais da cintura, levando primeiro umbigo, costelas inferiores, externo, queixo, e só quando o queixo chega lá pertinho da canela que você vai descer a testa, mantendo os cotovelos para fora e para cima. Repousa a testa sobre a canela. Não se trata da testa ter que chegar na canela. Independente dela chegar ou não, você mantém essas laterais da cintura bem longas, bem estendidas, mantendo esse decantamento dos pensamentos lá em direção à perna. Se for demais, você volta para a variação côncava e da variação côncava você retorna lá para Dandasana. Dandasana, ambas as pernas estendidas, laterais da cintura longas, mãos atrás da linha dos glúteos, sustenta e devagar você vai voltar, abrir a tua manta, deixar ela mais fina, aqui eu deixar essa manta um pouco mais fina, você vai ainda com a perna de Triângamuka equipada, você vai se preparar, na verdade não deixar a manta mais fina não, porque eu não conheço todas as pernas, as espessuras e a gente quer de fato manter, né, os dois isquios e as duas cristas ilíacas no mesmo plano. Então, nós vamos daqui, perna esquerda flexionada, com a perna de Triângamuka equipada,
igual à postura anterior, segura nas bordas externas do pé. Se precisar de cinto, você pode segurar com um cinto também. Então você vai estender essa perna direita, mantendo a pressão do dorso do pé esquerdo no solo, elevando as laterais da cintura, mantendo a pelve para longe da coxa, a coxa para longe da pelve. Flexiona os cotovelos, elevando o tronco, elevando a perna, aproxima o queixo da canela e a testa da canela. Exalando, estende, desce essa perna e prepara o outro lado. Lembra, quando você vai para o outro lado, ajusta a tua manta, se certifica sempre que essa borda boa, arredondada e plana esteja para frente. Prepara o segundo lado, o dorso do pé direito no solo, flexiona a perna esquerda, segura borda externa e interna do pé esquerdo e vai estendendo. E tudo bem se você tiver de cinto aqui, você não precisa obrigatoriamente estar com as mãos no pé como eu estou. Vou até pegar um cinto, enquanto isso você completa a tua postura, só para eu mostrar algo importante para vocês. Eleva a cintura, eleva a pelve, eleva o peito, penetra as escápulas, flexionando os cotovelos. Você vai aproximar o queixo da canela, vai trazer a testa em direção à canela, mantendo a perna verticalmente estendida, o tronco verticalmente estendido. Então, exalando, desfaz. Prepara para repetir, só que dessa vez você vai pegar um cinto, tá? Só para você ter uma nova possibilidade nesse cinto. Aliás, você vai repetir com as duas pernas estendidas e agora sim, com a manta aberta. Hoje eu resolvi mudar a programação ao longo do caminho com vocês, tá tudo bem? Então, traz os dois isquios sobre a manta, você vai vestir teu cinto, bem abaixo das axilas, borda inferior das escápulas, com o cinto afivelado. Você vai flexionar as pernas e passar o cinto lá no arco dos pés. Então, daqui você vai trazer ambas as pernas estendidas lá em direção ao alto. Traciona a bola dos dedões dos pés lá em direção ao cinto. Mantém a elevação da cintura, peito aberto. Observe que se teu cinto está muito justo, você volta, afrouxa um pouco. Se ele não estiver te dando sustentação nenhuma, você faz o contrário, você aperta ele. E se ele estiver lá muito acima da linha das axilas, lá no meio das escápulas, desce um pouco o cinto para que você possa sentir essa borda inferior das escápulas, ascendendo, os ombros rolando para trás e para baixo, peito aberto. E aí sim, aqui, encontrando o eixo, a estabilidade, você traz as mãos lá na borda externa dos pés. Eleva o tronco, eleva o peito. Se sobra espaço, flexiona os cotovelos e traz queixo em direção às pernas. Encontra o equilíbrio. Observe que é uma postura realmente mais intensa. Então a gente está falando sobre controlar, conter os desejos. Então se trata desse conter o movimento, sobre
esse estar no eixo e permanecer no eixo. Então, mantém essa variação côncava, se necessário, onde as pernas estão firmes, o peito aberto, as escápulas inferiores penetrando. E se você sente que sobra espaço e quer flexionar os cotovelos, mantendo essa tração das mãos nos pés, elevação das escápulas, elevação do peito, do queixo. E devagar, prepara para desfazer, trazendo as mãos no solo, flexionando as pernas e finalizando Paschimottanasana. Para Paschimottanasana, nós podemos, se necessário, ter elevação dos isquios. O que é o se necessário? Se há encurtamento na lombar, dor, dificuldade de dobrar o corpo à frente, porque essa região aqui ela não avança à frente, você eleva sentando sobre uma manta. Mas se há espaço ali para você se render à frente, você pode avançar em Paschimottanasana, mantendo as mãos na borda externa dos pés, lembrando que Paschimottanasana clássico, os pés eles estão bem unidos, os glúteos estão para trás e para fora, os cotovelos eles se dobram para fora, eu estendo o tronco à frente, trazendo primeiro a pelve à frente, depois as costelas, depois o externo, depois o queixo e por último a testa. Então, quando eu pessoalmente mostro para vocês as pernas afastadas, é porque eu estou criando um espaço maior lá nessa lombar. Então, avança à frente e flexionando os cotovelos, repousa a testa sobre a canela ou sobre a manta e deixe que esse Paschimottanasana hoje seja esse asana de fechamento, de recolhimento dos sentidos, onde você mantém a cintura longa, as coxas frontais enraizadas no solo, os cotovelos para fora, os ombros para longe das orelhas. Se uma manta para apoiar a testa for pouco, você pode colocar 2 mantas aí, de forma que você assente do topo da testa em direção ao queixo, queixo em direção ao peito, entregando pensamentos, distrações, pesos da vida, resistindo efetivamente com o topo das coxas ao solo, coxas internas ao solo, joelhos internos ao solo e mantendo essas laterais da cintura longas. Traz o peso da cabeça no suporte e se deixa recolher e silenciar nas próximas exalações. Faça os 5 últimos ciclos respiratórios aí. E então, em Paschimottanasana, eu te deixo com o mantra Asato. Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Tat Sat. Namaste.